A gente ajudou na comunidade antigamente Zadok, comunidade de Gólgota hoje, e foi um período maravilhoso da nossa vida. E com toda a honra, com toda a alegria, que eu convido a pessoa que nos pastoreou durante todo esse período, que nos ensinou muita coisa. E eu sei que ele é muito corrido, tem uma igreja muito grande lá no centro, que é uma igreja maravilhosa, lá tem bastante gente. E foi um privilégio poder aceitar o convite nessa noite. Eu queria convidar, ele está vindo aqui na frente, Volmir Bastos Pipe, uma salva de palmas. Certo? Acho que hoje é a terceira ou quarta vez que eu estou aqui. Acho que é a quarta, né? Quarta vez. Eu estou aqui e é muito bom ver o crescimento dessa igreja, o andamento dessa igreja. Eu conheço essa igreja desde que começou. Nem era congrega na época, era uma congregação ainda da igreja quadrangular. Aí era o Digo, a família, né? As duas gêmeas lá, as vós gêmeas. Uma delas já está no maternidade, né? Uma delas já foi promovida já. Então é muito legal ver aqui uma igreja cheia de jovens. Boa noite para vocês. Eu não vou tratar sobre porneia hoje. Sei que virou depois motivo até de brincadeira, né? Tudo era porné. Não podia pegar na mão da irmã que ó, porné. O tema que eu vou abordar hoje se nomeia o chamado radical. A grande maioria de vocês aqui ainda estão começando a caminhada na fé. Então, talvez alguns aqui já tenham nascido num berço cristão, venham de uma tradição cristã, pais criados dentro de uma igreja. Eu já estou na fé há 23 anos, me converti com 18 anos, então basicamente na mesma idade que uma grande maioria aqui talvez esteja. Quem tem 18 anos aí? Está mentindo? Quem tem 17 anos? Quem tem mais de 18 anos? São velhinhos aqui também, eu achei que tivesse menos. Então, mas mais ou menos eu comecei junto com vocês, assim, com 18 anos. Isso foi há 23 anos atrás. Hoje eu estou com 41 anos. Então comecei com vocês também, né? Com a minha testosterona à flor da pele, cheio de amor, de carência. O bicho mais carente do universo é crente, né, cara? Quando a gente está lá no mundão, a gente desfruta um pouco mais, né? Do nosso beiço, então dá umas beiçadas a mais, né? Então, não cria teia de aranha nos beiços, né? Mas depois que a gente se converte, vem para Jesus, aí começa a criar umas teias de aranha na boca, né? Então o crente fica mais carente de algumas coisas, né? Então, assim como vocês também, passei as minhas lutas, né? Tomei muito banho gelado e para buscar viver uma vida de santificação, uma vida de santidade na presença de Deus. Eu me converti numa igreja extremamente tradicional e com pouca liberdade de expressão, no sentido de prestar um louvor com mais liberdade, como vocês têm hoje, e a minha igreja também tem. Não podia bater palma, não tinha bateria, era só hinos tradicionais tocados num órgão. E sobrevivi numa igreja assim, vindo de um contexto de roqueiro que eu era. Na minha adolescência toda eu fui roqueiro e até hoje, e sobrevivi dentro dessa igreja. E só uma coisa me fez permanecer. Só uma coisa me fez permanecer e até hoje tem me ajudado a permanecer. Se não fosse isso na minha vida, eu não estaria há muito tempo mais
fazendo parte do reino de Deus. Mas aquilo que me moveu há 23 anos atrás, ainda é o mesmo espírito, ainda é o mesmo vento que me leva e que me conduz, e que provavelmente me conduzirá para toda a eternidade, que é a pessoa de Jesus Cristo. Lá em Lucas 14, 26, se vocês puderem abrir suas Bíblias. Hoje o pessoal nem traz mais Bíblia, né? Tudo no celular agora, né? Uma heresia isso. Lá em Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Senhor Jesus, que o Senhor nos dê nessa noite a graça suficiente para que essas palavras aqui, Senhor, se transformem em dinamis no nosso espírito, literalmente, Senhor, como uma dinamite, que ela venha causar uma explosão de mudança, de radicalidade, de transformação em cada um de nós, para a glória do Teu santo nome. Amém. É muito radical esse versículo, muito radical, porque ele é um chamado de Deus que trata das nossas relações mais íntimas, no que se trata a qualquer coisa que se coloca entre a minha relação e a relação com Deus. Qualquer coisa que se coloque no meio entre essa relação e Deus, e inclusive a mim mesmo, deve ser deixado de lado. Isso inclui, então, família, isso inclui relacionamentos fora da família, e isso inclui a mim mesmo. Então, esse chamado é para poucos. Quando eu digo para poucos, é porque poucos têm a coragem e encontram a graça suficiente para encarar um chamado tão radical como esse. Porque, por exemplo, eu já vi gente que saiu do reino porque o pai ou a mãe disseram: olha, eu prefiro que você seja uma mulher da vida ou um homem da vida do que você vá servir a Deus. E aí a influência da família de colocar, por exemplo, olha, você tem que fazer uma faculdade primeiro, se formar primeiro, para depois você pensar em algum tipo de, sei lá, de ministério, algum tipo de chamado, algum tipo de obediência no quesito a ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vi muita gente nesses meus 23 anos de fé que largaram todo o seu chamado, o seu ministério, porque escolheram caminhar com uma pessoa que não amava Deus, que não tinha nada a ver com Deus, começou a namorar com essa pessoa, se envolveu com essa pessoa e hoje estão absolutamente fora do reino. Pessoas que, entre aspas, um dia se diziam apaixonadas por Deus, se diziam prontas a pagar qualquer preço para servir a Deus, hoje não estão mais, por causa desses relacionamentos, porque colocou o namorado ou o marido ou alguma coisa assim acima de Deus. Pessoas que entraram na faculdade, se envolveram com outros tipos de coisas e foram levados para a correnteza, e assim vai. Pessoas que se envolvem com de alguma forma um tipo de engano nesse seu chamado, porque se entende que o chamado na vida cristã implica em infelicidade. Não é isso. C.S. Lewis uma vez ele disse, alguém conhece C.S. Lewis aqui? C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia. Quem conhece as Crônicas de Nárnia? Quem não conhece as Crônicas de Nárnia? Quem nunca assistiu o filme Nárnia? Nunca ouviu falar de Nárnia? Poxa. Então é o seguinte, toda vez que você assistir um filme das Crônicas de Nárnia, significa, o autor desse filme, o autor que escreveu os livros que esse filme foi baseado, chama-se C.S. Lewis.
C.S. Lewis foi talvez a maior mente que já nasceu na história do cristianismo, talvez depois de Paulo. Isso se não tenha sido ainda uma mente muito mais forte do que Paulo. Vocês deveriam ler C.S. Lewis. Leiam C.S. Lewis, é muito bom para dar nó na cabeça, para você ver a medida da tua burrice. Muito bom. Quando você lê C.S. Lewis, você vê que você é muito burrinho. Então, se você quer se sentir burro, leia C.S. Lewis. Principalmente um livro chamado O Problema do Sofrimento. Alguém já leu O Problema do Sofrimento? Só a Ju. Bom, leiam. Tem na internet, no YouTube, lá você coloca C.S. Lewis, lá, tem vários vídeos dele lá, você pode assistir também. Mas o C.S. Lewis ele falou assim, que se você quer uma religião para você ser feliz, escolha qualquer uma, menos o cristianismo. Ele dizia isso. Porque o chamado cristão não é um chamado para a felicidade. E muita gente nessa de buscar a felicidade também ficou pelo caminho. Porque se entendia de que a vida cristã, de alguma forma, era uma vida que te isentava, deixava você fora de qualquer dificuldade, luta, decepção, frustração e outras coisitas mais que vão aparecendo nesse caminho, nesse trajeto todo. Então você tem vários tipos de empecilhos que acontecem na vida. Empecilhos que envolvem família. O meu pai ele não entendia por que eu fazia jejum de 3 dias. Por que toda hora ele entrava no meu quarto, eu estava lendo a Bíblia, eu estava orando? Por que eu estava o tempo todo orando? Por que eu era tão magro daquele jeito? Por que eu não simplesmente não vivia a minha vida? Por que eu não era um cara que saía por aí pegando todo mundo? Então ele desconfiava até que eu era meio... munheca quebrada. Chegou uma época que ele chegou a duvidar da minha masculinidade. Ele falou assim, olha, tem uma coisa errada com você, filho. Você tem 19, 20 anos, não vejo você com namorada. Então por aí vai. Então entra família, amigos, sonhos pessoais que você coloca acima do reino de Deus, e quando você vê, você é levado. Hoje em dia é muito comum e assustadoramente comum você perceber casamentos que têm se acabado porque as pessoas estão em busca de felicidade, e você não tem por que permanecer casado se você não é feliz. E em nome desse pensamento, então, a família hoje está sendo vítima desse pensamento, e muita gente está se divorciando. Eu, nesses 12 anos de ministério como Gólgota, infelizmente me deparei com alguns divórcios que se basearam nisso. Gente que casou e depois descobriu que o casamento não era aquilo que Hollywood dizia nos filmes, que casamento é coisa para gente madura, para macho e mulher de verdade. Casamento não é coisa para frouxo. Se você está querendo casar um dia, eu sei que vocês estão novinhos ainda, mas coloque na sua cabeça, casamento é coisa para macho, para homem que tem pelo no peito, não para homem que tem o pelo peitudo, tem que ter o peito cabeludo. Estou falando isso, mas eu não tenho nada no meu peito, não sei porque eu estou falando isso. Casamento é coisa para gente que tem, sabe, masculinidade dentro, e mulher que é mulher de verdade, entende? Porque vocês estão sendo criados, vocês estão sendo uma geração que estão inseridas no meio de um contexto de gente que não sabe mais ser homem. Mas não é por causa que vocês plantaram isso, mas porque seus pais plantaram isso na vida de vocês. As referências de pai que vocês têm, eu tive, são uma vergonha para o termo masculino, para aquilo que a Bíblia chama de homem. Homem é aquele que permanece, que luta, que tem caráter. Amém? Então, guarda essa frase. Eu gostaria que vocês repetissem comigo essa frase. Nós nos tornamos semelhantes àqueles a quem amamos. Amém? Amém. Então você vai se tornar semelhante àqueles a quem você ama. Então por isso que a amizade é uma coisa legal, né? Muito difícil você ser amigo de um cara que você não tem afinidade.
E geralmente nessas amizades, nessas relações, você é influenciado de alguma forma por essa pessoa. Amigos influenciam amigos, às vezes de forma negativa, às vezes de forma positiva. Uma coisa que era legal com a minha geração, quando eu tinha meus 15, 18 anos, é que a minha geração, os meus amigos, por exemplo, não usavam drogas. De jeito nenhum. E nenhum deles era crente. Não tem nada a ver com o cristianismo, nem convertido era. A gente estava lá, no mundão mesmo. Mas nenhum de nós usava droga. E nenhum de nós bebia também. Nada. Nem cerveja, nada. E nós não éramos cristãos. Não éramos crentes. Nenhum de nós éramos. E o cara que fumasse maconha, por exemplo, a gente não tinha nem contato. A gente nem pegava na mão. A gente excluía. Era excluído do nosso rol de amizades. Nós éramos muito amigos. Eram muitos amigos que saíam tudo juntos. Saíam uns 20 amigos todo sábado. E nenhum deles usava drogas. E nenhum deles bebia. Ninguém voltava bêbado para casa. Na minha adolescência. Hoje, você faz parte de uma geração que é o contrário. Raro é o jovem que não fuma maconha, não dá um tapa, né? Uma caca, não fuma um baseadinho, né? Certo? Raro é o jovem que não se enquadra nesse perfil. E o cara que não fuma é o cara excluído, é o careta, é o cara que não está na onda. E muita gente está sendo influenciada por esse tipo de comportamento. Aí o chamado de Deus para você é que você tem que quebrar isso na sua vida. E você tem que ser aquele cara que vai servir de referência para que os seus amigos olhem para a sua vida e vejam então a diferença que é caminhar com Jesus. Então, assustadoramente, eu tenho ouvido falar de gente que tem aprendido a fumar maconha dentro da igreja, por exemplo. Eu tinha um amigo que começou a se envolver com drogas, e o cara sempre foi criado dentro da igreja. Eu não entendia como isso podia ter acontecido. Eu perguntava assim, cara, onde você conseguiu esse feito? Como é que você... Porque se você vive dentro da igreja, você tem amigos dentro da igreja. E ele me falou que ele aprendeu a fumar maconha na escola dominical da igreja dele, enquanto os pais estavam dentro da igreja. Eles iam atrás da igreja e começaram a fumar maconha dentro da igreja. Então você vê que essa questão de drogas, hoje, está tomando conta, até dentro da igreja, né? Então por quê? Porque não temos mais uma geração que está disposta a obedecer esse chamado radical, caminhar com Jesus. A gente está sendo essa geração que está sendo levada pela onda. E quando Jesus fala aqui, ó, aquele que amar a sua própria vida, porque todo maconheiro é um egoísta por excelência, ele não está nem um pouco preocupado com a opinião dos outros, com a sua família, o coração dos pais que lidam com isso. É ou não é verdade? Você acha que um cara que está fumando baseado, cheirando uma carreira de cocaína, fumando uma pedra de crack, esse cara está preocupado com alguma outra coisa na vida, a não ser o desejo de saciar a si mesmo? Não. Eu vejo gente, eu tinha um cara lá que a gente tentou discipular, e era um marmanjo já, tinha seus 30 anos nas costas já deveria estar construindo alguma coisa na vida. Esse cara se enfiou no crack, ao ponto de até as janelas da casa dele ele arrancou para vender para os traficantes. Entende? Esse cara é um cara 100% egoísta. Todo drogado é um cara egoísta por excelência, que está pouco se lixando para os outros. Eu sou pai, o meu filho tem 9 anos. Deve ser a coisa mais desgraçada do mundo um pai ver um filho se enfiando nas drogas, ver um filho se acabando nas drogas. Você investir com amor, com abraço, com beijo, né, e lidar com uma situação como essa. Mas a geração de vocês têm que tomar muito cuidado, porque está muito acostumado a ver a vida dessa maneira. Vamos lá, vamos aproveitar o momento, dane-se o amanhã, o negócio é o agora e mais nada. E o chamado de Jesus diante disso é: se você, eu, qualquer um de nós colocarmos a nossa vida, nosso desejo em primeiro lugar,
ele está dizendo que eu e você não somos dignos de ser discípulo dele. Discípulo de Jesus é alguém que é chamado para uma vida radical, em que você diz não para esse mundo, diz não para aquilo que o mundo oferece, e aí diz respeito a piriguetes, piriguitos, né? Não sei qual é o masculino de piriguito e piriguete. É isso aí, galera. Quando eu vejo os jovens lá na minha igreja lá lidando com a sua situação da sua sexualidade e falam assim: ah, Pipe, você não está na minha pele. Eu falo assim: ah, meu filho, eu sei que não está na minha pele. Você não sabe o que eu vivi quando eu tinha a sua idade. A minha igreja, eu acho que era a igreja que tinha as mulheres mais bonitas da cidade. Eu sofri também, filho. Eu sei que é isso. Sei que é isso. Não vem com conversa, não. Na verdade, os pecados nunca mudaram. Sempre só mudam de roupa só. Os mesmos pecados que a gente comete hoje são os pecados que a lei, mais de 1500 anos antes de Cristo, há 3500 anos atrás, Deus já estabeleceu na lei algumas diretrizes para o povo, que você lê, você pensa assim: nossa, mas já tinha isso naquela época. Já tinha. Há 3500 anos atrás. Já tinha. Só mudou de roupa. E a gente está aí até hoje, lidando com as mesmas situações, com roupas diferentes. E tudo envolve o prazer. Colocar a mim mesmo acima do chamado de Jesus para a minha vida. Soren Kierkegaard, um filósofo cristão, ele dizia assim: há dois tipos de cristãos: os que imitam Jesus Cristo de modo radical na sua vida, no seu chamado, procuram imitá-lo em tudo, e um segundo tipo que fica contente em admirar o primeiro. Então, que tipo de crente cristão que eu e você somos? Nós somos esse cara que então olha para o mundo, olha para todos que estão à sua volta, e o nosso referencial de espiritualidade é Jesus Cristo, e é Ele a quem nós devemos imitar? Ou eu sou esse cara que olha esse grupo radical, que está procurando viver uma vida de santificação, de santidade para Deus, e admiro isso, mas na minha vida isso não surte efeito nenhum? Todos os jovens que tiveram nas suas vidas a história mudada, não só da sua vida, mas da vida daqueles que estão à sua volta, inclusive família, foram radicais. E por causa do seu radicalismo, a sua história foi mudada, a história dos outros também foi mudada. Porque um dia ele entendeu esse chamado, sacrificou o seu eu, então a partir disso a sua vida foi transformadora para si mesmo e para os demais. Quando eu tinha 18 anos, eu era um punkzinho bem magrinho. Eu devia ter uns 49 quilos, sei lá quantos quilos tinha. Quando eu passava a ponta da amizade assim, eu tinha que me segurar na grade, lá em Foz do Iguaçu, para o vento não me derrubar no rio, senão tinha que passar com um chumbinho no pé para conseguir atravessar lá. Mas era muito magrelinho mesmo, punkzinho bem magrinho. Eu era extremamente tímido, bem jacu do mato mesmo. Quem olhava para a minha vida nunca, jamais sonharia que aquele cara ali, que vivia nas calçadas lá de Foz do Iguaçu, no meio de punks, no meio de um monte de gente perdida, um dia se tornaria um pastor, que um dia se tornaria uma pessoa que influenciaria vidas, gerações. Nunca ninguém sonhava com isso. Sabe, talvez você esteja aqui nessa noite hoje e nem você sonhe isso para a tua vida. Talvez todo mundo, teus amigos, olhem para a tua vida e pensam: esse cara não, sabe? E é a mesma coisa que pensavam de mim. E eu queria dizer uma coisa para você nessa noite: eu não sou absolutamente nada melhor do que você. Eu sou feito do mesmo cocô que vocês, a mesma coisinha, a mesma insignificância que está sobre mim está sobre você. O que eu quero dizer com isso é que Deus pode te transformar num homem segundo o coração dele,
poderoso o suficiente, por meio da transformação radical que Ele pode fazer na sua vida, para que você seja um instrumento de transformação na sua própria vida, na vida dos seus amigos e na vida da sua família. Há 23 anos atrás, a minha família estava toda perdida praticamente. Hoje, toda a minha família está em Cristo. Eu tenho 5 irmãos, quatro irmãos, 4 cunhados, um montoeiro de sobrinho, já está numa segunda geração já de sobrinhos, e todos eles estão servindo no reino. Amém? Amém? Mas sem radicalismo, sem essa postura radical na minha vida e na tua vida, muita pouca coisa acontece. Se eu escolhesse, como muitos amigos que eu tive no meu tempo de igreja presbiteriana, muitos amigos que ao invés de estarem orando, ao invés de estarem jejuando, ao invés de estarem buscando, ao invés de estarem se envolvendo com o ministério, ao invés de estarem vivendo uma vida de discipulado, estar debaixo de um discipulado, alguém que estava disposto a viver uma vida de santificação, eu escolhesse o contrário, como muitos ali escolheram, que foi viver uma vida segundo o padrão do mundo, desinteresse absoluto por uma vida de oração. A galera da minha igreja não gostava de orar. Não gostava de orar. E eu queria Deus. Eu queria orar. Eu tinha fome de Deus. Eu quero Deus na minha vida. Eu olhava na minha volta, a maioria dos jovens não queria saber de nada. Aí tinha uma amiga na minha igreja que era do reteté. Era sapatinho de fogo, irmão. Né? E ela falou assim: Pipe, vamos comigo lá no monte orar? Eu falei: no monte? Foz do Iguaçu não tem monte, né? Mas onde é que é esse monte? É ali perto das cataratas. Então vamos lá nesse monte orar. Descobri que não era monte nada, não tinha nem morrinho. Monte era um termo que se usava para outra coisa. Aí se encontramos na igreja quadrangular, 3 ônibus lotados de jovens. Aí o ônibus indo para o meio do mato lá, e todo mundo pulando com uns loucos dentro daquele ônibus, pulando, cantando, vibrando, fome. Quando a gente entrou naquele mato, eles entraram naquele mato orando, clamando. Já na entrada já começaram berrando por todo aquele trajeto. Daí chegamos lá, tinha uma clareira assim no meio do mato assim, e começaram a orar. E ficamos ali, sabe? Eu orei, 5 minutos acabou meu repertório de oração. Já tinha acabado meu repertório. E os caras oravam, e eu começava a orar de novo, e acabava meu repertório, e os caras oraram, e a gente ficou mais ou menos umas 3 horas orando sem parar, e os caras não paravam de orar. Naquele dia lá eu vi o chão se acender assim, aí tinha um pedacinho de toco assim, que estava todo ele aceso assim, eu agarrei naquele toquinho, saí daquele lugar ali cheio do Espírito Santo, levei meu toquinho para casa, dormi abraçado no meu toquinho, porque para mim era um sinal da presença de Deus naquele lugar. E a minha vida então passou a ser transformada ainda mais por meio da oração. Minha igreja não ora? Eu vou encontrar uma igreja que ora. Eu ia lá com a galera da quadrangular, no meio do mato, orar. Eu chegava domingo à noite na igreja presbiteriana do Brasil, tradicional, e o louvor lá tocando aquelas músicas bem murchinhas assim, e eu lá na frente assim: oh, glória, glória, eu berrando, e os presbíteros tudo doido comigo lá. Radical. Não estou preocupado com as pessoas. Vocês não querem Deus, eu quero. Vocês não querem ser santos, eu quero. Vocês não querem ver uma vida radical, eu quero. Eu quero Deus para a minha vida. E vou dizer para vocês: toda a minha geração está morta espiritualmente. Todos os caras que estavam na minha igreja naquela época, hoje, estão, sabe o que fazendo? Numa igreja sentando no banco, ou estão desviados, estão no 3º, 4º divórcio da sua vida, voltaram para a vida velha, porque simplesmente pensaram que cristianismo é uma coisa para satisfazer o nosso ego, e não uma vida radical de renúncia. Amém? Filipenses 3, 18 a 19. Filipenses 3, 18 a 19. Paulo lhe fala assim:
Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Vou repetir: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Acho interessante quando Paulo chega e fala assim: são o que? Inimigos da cruz de Cristo. E essa carta aqui não está sendo uma carta escrita com mundão, não. Paulo não escreveu isso daqui e colocou no Jornal Nacional, não colocou numa novela, não colocou no Facebook. Paulo, quando escreveu isso daqui, ele encaminhou isso aqui para a igreja, e para a igreja isso aqui era lido. A igreja se reunia e essas cartas eram lidas para todo mundo ali. E Paulo então estava falando para todo mundo que estava reunido ali, ele estava chamando alguns que estavam reunidos ali, que estavam vivendo uma vida segundo o seu estômago, está chamando essas pessoas de inimigos da cruz, inimigos de Cristo. Porque não há coisa mais vergonhosa para o cristianismo do que um cristão que se diz ser cristão e vive uma vida absolutamente contrária, que não condiz com a vida de um cristão. É a propaganda enganosa do reino. Propaganda enganosa do reino. Quer ver um exemplo de propaganda enganosa? Foi bem interessante. Uma vez que um amigo meu, a gente saiu fazer evangelismo numa rua lá em Foz do Iguaçu que só tinha playboy. Então, só tinha carrão sensacional um do lado do outro. E na maior das boas intenções assim, de pregar o evangelho para aqueles caras, ele chegou assim: cara, eu era um cara que antes de me converter, eu tinha mulher, eu tinha dinheiro, eu tinha carro. Depois que vim para Jesus, agora não tenho mulher, não tenho dinheiro e não tenho carro. Eu olhei para ele assim: a gente está louco, né? Ainda bem que ele consertou depois. Não é isso que eu quero dizer, que depois consertou, né? Mas muitas vezes, sabe, é mais ou menos parecido com isso. Porque as pessoas olham para a minha vida e pensam assim: isso é ser cristão? Isso é ser crente? Como é que é isso? Quando as pessoas olham para a minha vida, que tipo de caráter, que tipo de reflexo de Jesus ela vê na minha vida? O que essas pessoas veem na minha vida? O que meus amigos veem? O que minha família vê? Jesus está em mim? Como é que isso funciona? Como é que eu tenho caminhado? Como inimigo da cruz? Francisco de Assis, ele disse certa vez o seguinte: o Senhor me disse que desejava que eu fosse um louco, de um tipo jamais visto antes. E de fato, Francisco de Assis foi absolutamente maluco, porque era um cara rico, de muito dinheiro, que ao se deparar com o Evangelho não consegue fazer outra interpretação do Evangelho a não ser uma interpretação radical do Evangelho, e muda a sua vida de modo radical. Ele abandona literalmente tudo que tinha, até sua própria roupa. Ele arranca a roupa dentro da igreja, diante de toda a sua família que havia levado ele diante do padre, para que o padre falasse alguma coisa para ele desistir daquela loucura, daquela radicalidade de chamado. Francisco de Assis tira toda a sua roupa, deposita isso nos pés do pai dele e sai da igreja nu. Encontra então um pano de estopa ali, cobre o seu corpo e vai viver o resto da sua vida no meio dos leprosos. Abandona todo o seu luxo, toda a sua riqueza, para viver radicalmente aos pés de Jesus, servindo os leprosos. Radical, né? Radical. Mas ele causou uma revolução na sua geração. Todos os seus amigos ricos venderam tudo que tinham, colocaram sacos de estopa em volta do seu corpo e foram viver no meio dos leprosos. A influência de Francisco de Assis foi tão grande que gente de todas as cidades e nações vizinhas vinham até ele, porque queriam caminhar como ele caminhou, ao ponto de então ser fundada a Ordem dos Franciscanos, que está até hoje
até hoje está aí, caminhando, os franciscanos, que vivem o mesmo estilo de vida que Francisco de Assis vivia. Um homem decidiu ser radical. Um homem decidiu seguir Jesus de modo radical. E esse homem influenciou e está influenciando até hoje gerações inteiras. Como é que é isso? Como é que isso funciona? O que isso gera em mim e gera em você? Quando a gente lê aquele texto, vocês não precisam abrir, mas tem um texto em 1 Coríntios 4, 20, que diz assim: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Muita gente, quando lê esse texto, pensa que poder aqui está se falando de poder, né? Sei lá, de fazer o sol parar, de abrir o mar vermelho, de fazer paralíticos andarem, de fazer cegos voltarem a enxergar, mudos falar. Mas o mesmo Paulo, que está falando lá em Coríntios, no capítulo 4, 20, em 1 Coríntios, também no capítulo 1, 24, olha o que ele diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O poder de Deus que a Bíblia está falando é simplesmente ter de modo radical a pessoa de Jesus vivendo em mim e em você, ao ponto que a gente chega àquilo que Paulo fala então. Portanto, lá em Gálatas 2,20, quem sabe Gálatas 2,20? Ninguém sabe. Isso que dá na ter escola dominical. No meu tempo, quando tinha escola dominical, a gente aprendia a decorar versículo. O Gabriel estuda numa escola cristã, da Jocum, e lá ele tem que decorar versículo. Então ele sabe um monte de versículo de cor. Vou chamar ele aqui para dar uma para vocês. Ele tem 9 anos. Lá em Gálatas 2,20, Paulo fala assim: fui crucificado com Cristo. Repita comigo: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. No entendimento de Paulo, o poder é Jesus e a vida é Jesus, ao ponto que ele chega ali e ele não entende mais que o Paulo existe. Para ele, Paulo não existe mais. Quem existe é Jesus. Jesus é aquele que gera toda a vida dele, que rege a vida dele, que direciona a vida dele. Então, em se tratando de ter escolha sobre si mesmo, em nenhum momento ele se dá a opção de, por exemplo, fazer escolhas para o pecado. Todas as escolhas dele, como são vividas de modo radical em Jesus Cristo, ele opta pela vida, pelo poder que é conhecer Jesus. Procure viver uma vida de jejum, oração, leitura da palavra, de consagração, de santificação, para você ver o que você vai causar na vida daqueles que estão à sua volta, em nome de Jesus. Mas procure viver o contrário também, para você ver como você vai passar por esse mundo em branco, sem gerar vida, sem gerar influência, sem gerar radicalidade na vida de ninguém. Sabe, é muito legal que quando eu volto para Foz do Iguaçu, geralmente eu vou de férias para lá, e eu basicamente não visito nenhuma igreja. Eu nem culto não vou lá. Por que eu não vou? Porque se os caras descobrem que eu estou em Foz do Iguaçu, os caras já me colocam meu para pregar em enterro, aniversário do cachorro, batizado, tudo que é coisa, né? Então, quando eu vou para lá, eu nem divulgo que eu vou estar lá, porque os caras não saberem que eu estou lá mesmo. Senão os caras já me colocam para pregar, e eu estou de férias, e eu não quero pregar, eu quero descansar. Fico pregando o ano inteiro, não quero pregar de férias. Mas daí o que acontece? Quando eu vou para Foz do Iguaçu, nenhum amigo meu crente sabe que eu estou lá. E todos meus amigos não cristãos sabem que eu estou lá. Daí eu vou na casa deles. Daí eu vou para churrasco para cá, vou à piscina dos amigos aqui, vou na casa deles para lá. E é muito legal. E há uns 2 anos atrás, a gente fez uma reunião com todos esses amigos de 20 anos de amizade. Um monte de amigos. Eles trouxeram suas esposas, seus filhos. E enquanto as crianças estavam na piscina lá, a gente ficava conversando assim, um monte de amigos. Aí os caras bebendo e eu lá só na aguinha, né? Eu sou crente, eu não bebo, não posso. Eu estava lá.
Eles só na cervejada lá e eu lá de boa lá. Mas foi muito legal, porque eles sabem que eu sou pastor, sabem que eu sou cristão. A gente começava a conversar assim, e eles vinham assim: Pipe, como é que é isso daí? Começavam a perguntar sobre Deus para mim. E eu falando de Jesus para eles, assim, né? Aí no final, assim, na hora de eu me despedir, teve um deles assim que me abraçou, assim, sabe, bem forte assim. Ele falou assim: Pipe, obrigado, porque você nos ensinou uma outra visão acerca de Deus. Sabe, se hoje eu sou uma pessoa aberta para Deus, é por causa da sua influência na nossa vida. Porque era assim, eu saía da igreja presbiteriana, no sabadão à noite, assim, de madrugada. O que a gente fazia? A gente ia para os botecos. Eu e mais uns 6 amigos da igreja presbiteriana. Ia para os botecos. Beber? Não. Piriguetear? Também não. O que a gente ia fazer? Evangelizar. Passava a madrugada inteira pregando o evangelho. Chegava assim, antes de a gente sair, a gente orava. Falava assim: Senhor, se o Senhor quer me usar nessa noite hoje, eis-me aqui. Às vezes a gente acabava de sair da igreja assim, andava uns 50 metros da igreja, alguém parava nós na rua. Uma vez foi bem interessante, a gente estava indo pregar o evangelho, ia a pé para os botecos, um cara me parou. Sei, o que é você? Eu falei assim: como assim? Tem alguma coisa em você, alguma coisa aí que eu não sei dizer. O que é? Eu falei: é Deus. Então é isso. Quero conversar sobre isso. O cara me abordou com fome de Deus. Não precisava nem abrir a boca, nem falar: olha, eu estou aqui para pregar o evangelho. Parou, pediu para pregar o evangelho para ele. As pessoas começarão a pedir para você falar do amor dele, porque as pessoas vão ser chamadas pela fome que há em você. Vai influenciar as pessoas a quererem Deus, porque as pessoas veem Deus na sua vida. O ser humano está nas ruas faminto por Deus, desesperados por Deus, e não tem encontrado mais uma geração que tem caminhado com Deus. Mais do que nunca, essa geração precisa de gente radical, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia. Uma vez nós também estava eu e um amigo meu, o Fábio, que hoje é pastor da igreja presbiteriana lá em Toledo. Também era outro faminto por Deus, outro que ia pro meio do mato comigo também orar, com a igreja quadrangular. Estava lá. Todos esses caras que eram famintos por Deus hoje são pastores. Todos eles. Todos os caras que não queriam saber de Deus hoje estão tudo virado no Satanás. Não querem saber. E estão colhendo o fruto disso. A gente estava indo para o boteco, parou um carro com 2 piriguetes. Daí as piriguetes: oi, mas era cabeludinho, né? Mas era bonitão. E, oi. Estão indo aonde? Ah, estou indo para um bar ali. É? Vocês não querem dar uma passeada com a gente, né? 3 pontinhos? Né? Eu falei: não, moça. Não? Vocês são gay? Perguntaram: vocês são gay? Eu falei: não, moça, a gente não é gay. Mas então, qual que é? Eu estava com uma Bíblia embaixo do braço, porque a gente não é por causa disso aqui. Vocês são crente? Tinha crente. Vocês estão brincando? Eu falei: não. Aí nós fizemos elas descerem do carro e começamos a pregar o evangelho para elas. Falar do amor de Deus para elas. A minha esposa eu conheci no boteco. Passei a madrugada pregando o evangelho para o namorado dela. Ela bêbada assim do lado, assim. Eu estava com uma camiseta escrito Jesus, assim, em forma de heavy metal, assim. E eu pregando o evangelho para o namorado dela e ela do lado dele. Eu nem dei muita pelota para ela porque eu estava bêbado. Aí eu fui para a casa dele, fiquei a madrugada inteira falando de Jesus para ele. Daí fui embora. Aí 1 ano depois eu estava na igreja presbiteriana ensaiando uma peça de teatro. E entrou uma moça assim. Era ela. Até então ela tinha o cabelo compridão,
pretão assim, né? Naquele dia ela tem o cabelo curtinho, assim, eu reconheci ela assim. Na hora que ela entrou, Deus falou comigo assim: essa vai ser tua esposa. Na hora assim, essa vai ser tua esposa. Eu falei: tô dentro. Vamos nessas carnes aí. Tô dentro. Um ano depois, a gente começou a namorar. Durante um ano a gente foi só amigo. Só amigo. Eu completamente apaixonado por ela. A gente saía, às vezes depois da reunião, ia tomar tinha um lugar lá que servia caldo de feijão. Então a gente, no sábado, geralmente a gente ia comer caldinho de feijão com mandioca. Era bem gostoso, senão uma coisa bem romântica assim. E depois eu ia levar ela pra casa, né? E na hora de despedir ela assim, né? Eu falei: então tá bom, a noite dela ficava com um beijinho assim. E eu dava um beijinho no rosto dela, assim: tchau. Ela me mata se ela ouvir isso, que eu tô falando, esse tipo de coisa. Depois de um ano começamos a namorar, e um ano depois nós estávamos casados. Isso, dia 21 agora, essa semana vai fazer 15 anos de casado. Amém? E eu ainda sou completamente apaixonado por ela. Amém? 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 Ainda bem, né? Gálatas 4,19, eu já estou quase encerrando, tá, gente? Paulo fala assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Até que Cristo seja formado em vocês. Repita comigo: até que Cristo seja formado em mim. Até que Cristo seja formado em mim. Cristo precisa ser formado em mim e em você. Cristo precisa ser formado em mim e em você. Amém? Teve uma vez que nós estávamos numa reunião de oração assim, e eu estava meio cansado de ver gente que não queria saber de Deus e que não queria saber de mais nada, e não tinha gente que servia como referencial. Daí eu falei uma frase bem ousada ali para todo mundo, e que causou um espanto muito grande na hora que eu falei aquilo. Eu falei bem assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando eu falei isso, a galera ficou de cabelo em pé: não, Pipo, mas você é um pecador, você não pode falar isso. Eu disse: não, alguém tem que chamar a responsabilidade de uma vida radical, de um discípulo radical, de um chamado radical, para ser referência para alguém. E não deu outra. Por causa daquilo que eu chamei para mim mesmo, eu fui obrigado então a viver uma vida de mais intensidade de santificação, de oração, de jejum, de busca. Sabe, a gente está faltando isso aqui dentro da tua vida. Você parar de olhar para o seu lado e falar assim: pô, deixa esse irmão ser, deixa aquele irmão fazer, mas eu não. Acho que está precisando acontecer na minha vida e na tua vida essa revolução de chamar para si essa responsabilidade de dizer: olha, você que está aí, seja meu imitador, porque eu sou de Cristo, e andar uma vida segundo isso. Aí sim, sabe como é legal? Eu tenho um amigo chamado Alexandre, tem muitas datas já. Ele é um baterista, ele tocava no Paternoster. E o Alexandre é um cara muito legal, porque toda vez que eu encontro o Alexandre, não existe outra conversa na boca dele a não ser Deus. O Alexandre é um cara que me contagia, me influencia, me enche de vida, porque toda vez que eu estou com ele, eu saio edificado, eu saio cheio de vida, porque a boca daquele cara está cheia de Deus. Então, encha a sua vida de Jesus, encha a sua vida de Deus, sabe? Para que você influencie. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para encerrar, eu quero terminar lendo um texto de Filipenses 3, versículo 8. Filipenses 3, versículo 8, diz assim:
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha só, Paulo olha para toda a sua vida, tudo que ele tem, tudo que ele fez durante a sua vida. Ele olha para tudo isso e ele considera tudo isso esterco. Esterco. Ele fala: tudo isso é lixo, tudo isso não vale para nada, tudo que vale na minha vida é Jesus. Ele sim é o bem mais precioso que eu tenho. Ele sim. Sabe, então quando eu vejo jovens largando Jesus por causa de namorado, por causa de namorada, na boa, gente, se você tem um namorado ou uma namorada, ou você está pensando, está orando para Deus com relação a esse tipo de esterco, porque é esterco, qualquer pessoa que se colocar na sua vida que for te afastar de Deus é um esterco, é um cocô mesmo. Cocô. Sabe, se vir um cara para namorar com você que não é cristão, você fala assim: sai, cocô. Não quero cocô para minha vida. Eu quero uma pessoa que me ajude a caminhar. Sabe, não tem coisa mais maravilhosa na vida do que você ser casado com uma pessoa que compartilha a mesma fé que você. Uma pessoa que ora com você. A minha esposa, sabe, todos os dias eu durmo com meu filho abraçado assim. Eu oro por ele todos os dias assim. Eu falo: Deus abençoe a vida dele, do Gabriel. Derrama do teu Espírito, Senhor. Senhor, derrama da tua unção sobre a vida dele, e que ele tenha uma influência 10 vezes maior do que aquela que eu tive na minha vida. Que a tua unção seja dobrada sobre ele. Eu oro por ele todos os dias. Aí minha esposa vem, abraça ele, ora com ele de novo. De manhã a gente ora, a hora que deixa na escola a gente ora. Quando ela não está bem, eu oro por ela. Quando eu não estou bem, ela ora por mim. Quando eu viajo com a minha banda para tocar por aí, ela ora por mim. Ela passa a madrugada orando por mim quando eu estou nos botecos de Curitiba tocando. Até eu chegar em casa, quando eu chego em casa ela está acordada, orando pela minha vida. Sabe, não aceite para a sua vida esterco. Sabe, não aceite para a sua vida qualquer coisa que se coloque entre você e Jesus. Aceite para a sua vida tudo aquilo que vai te ajudar a caminhar na direção de uma vida radical aos pés do Senhor Jesus. O Evangelho é coisa para loucos mesmo, loucos por Jesus, pessoas radicais. Eu quero orar, quero pedir para você ficar em pé, para você fechar seus olhos. Você pense um pouquinho agora, como é que está a sua vida com relação a esse chamado? O que tem se colocado entre você e esse chamado radical? Quais têm sido os estercos que têm se colocado entre você e o Senhor Jesus? Eu quero convidar você nessa noite a pegar uma pá e jogar fora todo esse lixo, a colocar tudo isso no passado e vir na direção desse chamado radical, esse chamado aos pés do Senhor Jesus. Deus aqui está diante do Senhor. Eu apresento diante do Senhor toda essa geração linda, toda essa geração cheia de potencial que está aqui dentro nessa noite, Senhor. Cada um desses jovens que estão aqui, Senhor, que o Senhor tem chamado para ser uma grande influência na sua geração, Senhor. Sabe, Senhor Jesus, que sai daqui nessa noite, Pai, uma geração, Senhor Jesus, disposta a radicalizar mesmo, Senhor. Uma geração disposta, Senhor, a mudar as suas escolas, Senhor, a sua família, as suas ruas, Senhor Jesus, os seus amigos, a sua própria vida, Senhor. Viver uma vida radical na Tua presença, Senhor. É o que eu profetizo em nome de Jesus sobre todos que estão aqui nessa noite, Senhor. Não permita, Senhor, que a Tua palavra, Senhor,
morra, Senhor, mas que ela possa realmente cair, Senhor, numa terra fértil, Senhor, e gerar frutos para a glória do Teu nome, Jesus. Eu consagro essa geração ao Teu nome nessa noite, Senhor. Consagro ao Teu santo nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Amém.